Glória a Deus, irmãos, paz do Senhor Jesus, maravilha. Vamos curvar nossa cabeça, preparar nosso coração para uma palavra de Deus que o Senhor preparou para você essa noite, um banquete do céu. Eu não sei se você já fez uma oração nesse sentido hoje, mas eu queria que você apresentasse a sua vida espiritual diante de Deus agora. Você vai falar para Deus sondar o seu coração, preparar o terreno para essa semente da palavra, para que ela nessa noite possa cumprir o efeito para qual ela foi enviada, e ela possa gerar fruto na sua vida, você possa sair daqui com essa palavra, para você aplicar ela na sua história, para você sair daqui abençoado, cheio da presença de Deus, para que quando você colocar as tuas mãos lá sobre os seus negócios, as coisas possam prosperar, para que quando você estender as suas mãos sobre a sua família, Deus possa livrar de todo o mal e derramar da cura, do poder de Deus, sabe, que o Espírito Santo agora possa ir em direção à tua vida, derramando um óleo sobre a tua cabeça, e ungindo você com esse momento, com essa unção, com esse poder, com essa palavra. Espírito Santo de Deus, eu apresento a tua igreja, prepara o nosso coração, que o Senhor possa destravar o entendimento, e que todo o nosso espírito esteja pronto, Deus, para raciocinar, para compreender aquilo que o teu Espírito Santo nos revela essa noite. Abençoa o teu povo nesse momento, derrama da tua unção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém, irmãos? Vamos começar a palavra aqui. Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 11. Romanos capítulo 11, versos 33 e 34, para a gente conversar um pouquinho aqui. Romanos capítulo 11, verso 33 e o verso 34. Bastante atenção. A palavra de Deus diz assim: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? É uma pergunta. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem tem sido o seu conselheiro? Irmãos, quem que conheceu a mente do Senhor? Você sabe o que está na cabeça de Deus, na mente de Deus ao teu respeito? Você já parou para pensar que você é completamente conhecido por Deus? Tudo que você pensa, antes que a palavra chegue na sua boca, o momento que você levanta, o momento que você senta, o momento que você sai para trabalhar, sabe, todos os teus caminhos, não só aqueles que você já andou por eles, mas aqueles que você ainda vai caminhar, são bem conhecidos pelo Senhor. Mas a mente de Deus, o que está no pensamento de Deus, é insondável. Nós não conseguimos acessar a mente de Deus. Nós não tem uma criatura nesse mundo, irmãos, que pode conhecer completamente o Senhor, a não ser o seu Espírito, e a não ser aquele que Ele enviou aqui, Jesus Cristo. A nossa mente, irmão, é onde acontece tudo que você veio buscar aqui hoje, por exemplo, começa na sua mente, nos seus pensamentos. O poder de Deus para curar uma enfermidade, ela começa dentro dos nossos pensamentos, as nossas convicções, a nossa fé, a nossa certeza, tudo começa na nossa mente. A guerra que hoje você vem enfrentando contra a ansiedade, contra o vício, contra
circunstâncias que você se coloca muitas vezes que prejudica o teu casamento. Sabe, vários pensamentos que vão governando a sua vida hoje, e que você tem acesso somente, e Deus, nem Satanás, nem o diabo, ele tem acesso aos teus pensamentos. Você sabia disso? O diabo, ele não pode ler os teus pensamentos. O diabo, ele não tem acesso à sua mente, irmão. Aquilo que você está pensando, aquilo que você está projetando, o diabo não tem. Deus conhece. O diabo não acessa a sua mente. Mas tem uma coisa: o diabo, ele consegue preparar o banquete. Ele consegue preparar o manjar. O diabo, ele consegue preparar, cozinhar o alimento que muitas vezes a sua mente tem se alimentado. O texto que nós lemos aqui, irmãos, ele vem refletindo aqui, né, a nossa pouca compreensão a respeito do que Deus pensa. E eu queria ler um outro texto com os irmãos, em Isaías 55, verso 8 e 9, para a gente ir construindo essa mensagem. Isaías 55, o verso 8 e o 9. Apesar de nós não conhecermos a profundidade do que Deus pensa, Deus, ele veio se revelando a nós, através da sua palavra, através do cumprimento das promessas, através dos seus atributos, através da palavra que o Senhor Jesus Cristo ensinou. E aí aqui em Isaías, ele revela para nós os pensamentos dele sobre você e sobre mim. O texto diz assim: os meus pensamentos, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, sim, os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Segura esse texto aí. Deus está dizendo que os caminhos dele, irmão, a forma que ele decide atuar, agir, a forma como ele decide concretizar, a forma que ele decide trabalhar, os caminhos dele, as circunstâncias que ele vem construindo nas entrelinhas da nossa vida, que a gente não consegue muitas vezes entender, ele está dizendo que esses caminhos são mais altos, que a gente não vai conseguir compreender olhando desse plano que nós estamos, dessa dimensão que nós estamos. Deus, ele é espiritual. Deus, ele está enxergando na sua vida aquilo que vai além daquilo que é natural, irmão. Eu estou dizendo o que aqui? Quase tudo que você se dedica e pensa e raciocina tem muito a ver com essa terra. Boa parte do tempo seu é gasto aqui em coisas da terra. Seu trabalho toma uma grande parte do seu dia, as obrigações, né, o nosso cotidiano, tudo aquilo que a gente vem dedicando os nossos dias, irmão, tem muito mais a ver com esse plano aqui. E Deus, ele deu uma palavra muito forte ali, através do Senhor Jesus Cristo, dizendo que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Aqueles que o Senhor está procurando que o adore, Ele deseja que nós venhamos adorar Ele em espírito, e conhecer a Deus tem que ser espiritualmente. A mente humana, ela não pode conhecer a Deus, porque os caminhos de Deus são completamente diferentes dos nossos, irmão. Deus, você pode observar que Ele escolhe as coisas loucas, as coisas que não tem muito a ver, as coisas que para nós aqui não tem valor nenhum. Deus escolhe essas coisas, e aquilo que para nós nessa terra tem valor, Ele reduziu a nada. Jesus, ele trouxe um evangelho, irmão, para despertarmos para algo espiritual que é muito mais real do que o que é natural. E é aqui que eu quero entrar com você essa noite, irmão. A Bíblia diz que nós que cremos no Senhor, vivemos pela fé. A fé, ela é estruturada pelas convicções dos seus pensamentos. Se os seus pensamentos são maus, a sua fé, muitas vezes, ela está totalmente corrompida, e uma fé corrompida, ela não consegue alcançar o potencial do poder de Deus e da palavra e do propósito de Deus para a sua vida. Satanás, ele tem preparado, irmão, muitos banquetes para nós, para ocupar os nossos pensamentos. O que você está assistindo na internet, o tempo que você gasta pensando coisas que muitas vezes você está construindo ali, né?
o seu próprio futuro, o seu destino, baseado naquilo que você está alimentando a sua mente. O diabo, como eu disse, ele não consegue entrar na sua mente, irmão, mas ele consegue colocar diante de você várias oportunidades de você gastar o seu tempo pensando naquilo que Deus não quer que você pense. A palavra de Deus diz que nós devemos meditar na palavra de Deus dia e noite. E aí os evangélicos, né, eles acreditam que meditar na palavra de Deus dia e noite é ficar lendo a Bíblia, né, e pensando na Bíblia, e decorando texto, e vivendo completamente bitolado dentro da religião. Meditar na palavra de Deus dia e noite, irmão, é se concentrar no propósito de Deus, irmão. Jesus é a palavra, Ele veio, Ele falou, eu sou a palavra. Essa palavra, ela é viva, irmão, ela é prática. Essa palavra, ela está em todos os lugares. Só que o diabo, ele vem corrompendo a mensagem de Deus nas coisas. Por exemplo, a prosperidade, a Thalita falou um pouquinho aqui sobre prosperidade. A prosperidade é de Deus ou é do diabo? Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono dos recursos. Ele disse que Ele era. E Ele disse que esses recursos, Ele que abençoa a sua vida, irmão. Riquezas e honra, está escrito que vem do Senhor. Deus, Ele deseja que você seja próspero. Só que essa prosperidade, muitas vezes, irmão, ela é corrompida pelos banquetes que Satanás vem distorcendo, e a gente não consegue alcançar o potencial da prosperidade da nossa vida. Não é sobre dinheiro, irmão. A prosperidade é ter a bênção de Deus em tudo aquilo que a gente faz. A moeda de troca, ela não tem importância. Quando nós entendemos que a prosperidade é a presença de Deus em nós e os seus ensinamentos na nossa vida de forma prática, e isso funciona para qualquer área da sua vida. Agora, o que eu quero mostrar para os irmãos aqui? Abra sua Bíblia, mais uma vez, em Provérbios, capítulo 23, verso 7. Quem entendeu até aqui, diga amém. Provérbios 23, verso 7. Está na tradução, deixa eu ver aqui. Provérbios, acho que é outra tradução, hein, Alexander? Provérbios 23. Só se eu anotei errado a referência aqui, procura ela aí para mim. Mas o texto diz assim, ó: porque assim como pensa em seu coração, assim? Porque como imagina em sua alma, né? Assim ele é. Esse é o texto. Assim como você imagina no seu coração, ou seja, aquilo que você pensa é aquilo que é real. A nossa fé, irmão, ela é movida pelas nossas convicções, e o poder de Deus atua através das nossas convicções. O que eu quero dizer, irmão? Você vem se alimentando do que na sua vida? Palavras de maldição, crenças contrárias à mensagem de Deus. Uma pessoa, por exemplo, que ela vive uma vida de derrota, não tem outra explicação, irmão. A Bíblia, ela deixa claro, uma pessoa que vive de derrota sobre derrota, derrota sobre derrota, a inclinação, a direção onde estão seus pensamentos, as suas convicções estão baseadas nessa crença. E essa crença, irmão, ela é totalmente espiritual. A nossa fé, ela não vai mover coisas somente espirituais, irmão. As coisas que acontecem na nossa volta, no nosso dia a dia, elas são baseadas nos nossos pensamentos, nas nossas convicções. A sua oração, irmão, ela só tem poder se tiver fé, concorda comigo? Sua oração só tem poder se tiver fé. Fé é convicção. Às vezes você não fez uma oração. Você nunca, quem que vai fazer uma oração negativa? Alguém aqui já fez uma oração negativa? Orando a Deus para que algo dê errado? Não, a gente ora para que as coisas dê certo. Só que quando a gente vai pedir alguma coisa para dar certo, muitas vezes a gente não acredita. A gente não crê, a gente não pensa naquilo com convicção, a gente pensa já duvidando. Por quê? Porque a gente acha que é difícil demais para Deus fazer uma coisa boa. E essa crença está no coração de alguém que se sente derrotado.
Alguém que pensa que só dá errado, que você nunca vai conseguir, que não é para você, que você não é espiritual assim, que você não é próspero assim, porque tudo que dá errado na vida de uma pessoa, irmão, ela está baseada nas suas crenças. Agora pensa aqui comigo, talvez você nunca orou formalmente para uma coisa dar errado, mas você acreditou com tanta convicção e pensou tanto que ia dar errado, que as coisas começam a acontecer e dar errado. Por quê? Porque o texto é claro, irmão. As coisas espirituais, elas vão na direção daquilo que você acredita. Uma pessoa, irmão, ela pode acreditar numa imagem de escultura, que é algo abominável diante de Deus. Escuta o que eu vou dizer. Tem gente que tem esse tipo de fé. Vou dar um exemplo aqui, né? A pessoa, ela acredita que esse objeto aqui pode curar ela de uma enfermidade. Pode ou não? Pode. Por quê? Porque o que cura é a fé, irmão. Toda fé tem poder. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Toda fé, ela pode mover as coisas do lugar. Não é só a fé em Jesus que move as coisas do lugar. Vou explicar para você. Existe uma única fé salvadora, que é em Jesus Cristo. Mas uma pessoa que ela tem tanta fé, sem duvidar, num objeto, e ela acredita sem duvidar, essa fé, ela tem poder para mover aquilo ali. As pessoas que fazem obra e trabalhos espirituais malignos, elas têm convicção de que o mal vai acontecer e acontece. Pessoas que não são evangélicas, não crêem no Senhor Jesus Cristo, nem participam da igreja, mas têm uma fé muito forte nas coisas terrenas, que Deus vai prosperar, que vai chover, sabe, vai aguar, Deus vai chover e vai regar a lavoura, sabe, pessoas que acreditam, irmão, independente da sua crença em relação à salvação, elas têm o poder de mover o mundo espiritual em favor ou não. Isso é bíblico e é verdadeiro, irmão. Jesus é a única fé salvadora. O poder de Deus, irmão, está disponível para aqueles que creem. Pagãos que creram em Deus sem conhecer a palavra de Jesus Cristo receberam milagres. Você não tem como você confrontar uma pessoa nesse sentido, que ela tem testemunho. Você viu muitos testemunhos que muita gente fala, o testemunho é falso, a pessoa foi curada lá porque acreditou na padroeira, porque acreditou não sei no que, e ela foi curada. Aí você vai lá e diz que é falso o milagre. Muitas vezes, não, irmão, muitas vezes o milagre é verdadeiro. Por quê? Porque Deus permitiu a sua bondade alcançar aquela pessoa, não por causa da imagem que ela adorou, mas por causa da crença, da convicção dela. A convicção, irmão, independente de crença, ela tem poder de transformar, fazer com que o mundo espiritual trabalhe em favor daquela pessoa. Eu estou pregando aqui alguma contradição a respeito de Jesus? Não estou, irmão. Eu estou dizendo para vocês que muitas coisas que estão acontecendo na sua vida, apesar de você crer no Senhor Jesus Cristo, estão dando errado, e não é pela sua crença ou não. Estão dando errado porque você está sendo governado por pensamentos contrários à palavra de Deus. Abre a palavra de Deus em Tiago. Tiago. Tem tanto preconceito a respeito disso aí, irmãos. Deixa eu abrir aqui que vai ser mais rápido. Tiago, capítulo de número 4. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Verso 2. Tiago 4, verso 2. Cobiçais e nada tendes. Ele está falando para a igreja. Ele está falando para o povo que crê em Jesus Cristo. Ele falou, cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Pedis e não recebeis, porque pedis para gastardes em vossos deleites. Muitas vezes as nossas orações, elas não são efetivas por causa do motivo delas, do propósito delas e da nossa inclinação de fé, irmão.
Querido, se você passar a vida inteira dentro de uma igreja como essa, que prega o Senhor Jesus Cristo, mas se os seus pensamentos estão sendo governados por crenças desse mundo, que são contrárias ao que o Senhor Jesus ensinou, você não vai alcançar o potencial da sua fé. Você não vai conseguir ser próspero, você não vai conseguir ser uma pessoa feliz e alegre, porque você acredita o contrário disso. O diabo, vou dar vários exemplos aqui, tem muita gente esperando do governo, irmão. Quando mudar o governo, aí sim, eu vou ser próspero. Quando for isso, quando for aquilo, irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que eu estou dizendo para você é que se você tiver uma crença certa, um impulso certo na sua mente, até o diabo, ele vai trabalhar em favor da sua vida. Até o diabo trabalha em favor da igreja. Você vai ver, em vários momentos, a atuação de Satanás, olha só, a atuação do diabo na obra de Deus, de maneira positiva, sem ele saber que estava sendo positivo. A Bíblia diz, em 2 Coríntios, no capítulo 2, você vai ver lá, 2 Coríntios capítulo 2, lá fala que se o diabo soubesse, se ele tivesse ideia de que se crucificasse Jesus, matasse Jesus, Jesus teria vencido, ele jamais teria permitido uma coisa dessa. O diabo, ele trabalhou o tempo todo para que a obra de Deus se consolidasse, porque os caminhos de Deus são mais altos do que o desse plano espiritual e terreno. Jó foi extremamente açoitado por Satanás, e o diabo achou que muitas vezes ele ia conseguir fazer aquela, ia sobressair, ainda que ele pensasse talvez na cabeça dele que Jó poderia ser exaltado depois, mas ele achava que ele tinha prejudicado Jó de alguma maneira. O diabo trabalhou o tempo todo na terra, irmão, para que o propósito de Deus se cumpra, a vontade de Deus se cumpra. O teu Deus, irmão, ele tem caminhos mais altos, mais profundos e insondáveis. O texto diz assim: quão insondáveis são os teus juízos. Quem que pode entender o que Deus está fazendo, irmão? Somente aqueles que têm o Espírito Santo, ao qual vai revelando aos poucos a vontade dele na nossa vida, conforme as coisas vão acontecendo. Pastor, por que o senhor está dizendo, afirmando essas questões, irmãos? Uma pessoa que vive pela fé, deveria viver pela fé. Viver pela fé não é assim: eu vou renunciar a tudo que eu tenho e vou ficar acreditando, igual a irmã Thalita citou o texto, né? Não, Deus vai prover tudo. Fé não é isso, irmão. Viver pela fé é viver na convicção daquilo que o Senhor prometeu. O que o texto de Isaías fala lá? Que os pensamentos que ele tem a nosso respeito são pensamentos de... Para você não? Para você não? Só para nós? Os pensamentos que Deus tem ao teu respeito, vou falar de novo, são pensamentos de paz. Você acredita nisso? Então por que você vive numa desconfiança de que Deus está se opondo a você? Que Ele quer te jogar no inferno? Que Ele quer estabelecer consequências sobre a sua vida? Você não creu no Senhor Jesus? Você não entregou a vida para Jesus? Aí alguém fala assim, talvez a sua esposa, seus filhos, seus parentes, vira para você e fala assim: você não é crente, é nada. Você é fraco. Você de vez em quando você cai. Você tem comportamento que não é de Deus. Aí você começa, é mesmo, eu não sou de Deus mesmo não. Eu acho que eu sou do diabo mesmo. Que, infelizmente tem gente que tem 200 anos na igreja e ainda não tem convicção de fé, irmão. Ele não tem uma crença estabelecida. E essa crença estabelecida não é falta de informação da Bíblia. É falta, irmão, de ter convicção de que de fato Deus disse e Ele é fiel para cumprir o que Ele falou. Você acha mesmo, irmão, que você seria capaz de vir para a igreja, crer no Senhor e permanecer firme até o fim da sua vida? Você? Mas a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra não foi você, é fiel para concluir ela até o dia dele. A obra de Deus na sua vida não depende de você, irmão. Olha o que você está falando, pastor. Não depende. A obra de Deus na sua vida, não.
Mas a obra sua nessa terra depende. A obra de Deus é perfeita. Deus começou ela e vai concluir ela, e te fez um convite para participar dela. Agora a obra aqui na terra depende de você. Seu galardão depende de você. A sua recompensa na eternidade depende de você. A sua salvação não dependeu de você. Jesus veio e morreu e cumpriu a promessa, foi fiel, ainda que você tivesse sido infiel, Ele continua todos os dias revelando o amor dEle e a misericórdia dEle sobre a sua vida, e você está aqui hoje. Isso é tão verdade, porque você muitas vezes saiu da presença de Deus e já voltou, saiu de novo e já voltou, tropeçou, caiu, se arrebentou, e está aqui. Por quê, irmão, que está aqui? Porque Deus não desistiu. Porque os pensamentos dele, desde a antiguidade, ainda são pensamentos de paz para a sua vida. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. A mesma oportunidade que Deus te deu o dia que você conheceu Ele, antes de você conhecer, é a mesma oportunidade que Ele está te dando hoje, de ter uma vida abençoada, em santidade, na presença de Deus, fazendo aquilo que é certo, aquilo que é correto, de mudar, de virar a chave, sabe, de tentar mais uma vez. Se você fracassou, Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Tudo isso, irmão. Se você continuou, pecou novamente, Deus, Ele tem uma palavra de misericórdia, porque ainda há fôlego nos seus pulmões. Enquanto você ficar acreditando, irmão, que você é fracassado em Deus, e acreditar que os meios para você ter sucesso são as receitas da internet, você está fracassado mesmo. Os métodos, a gente está olhando a boiada, irmão, a boiada está indo para lá, os irmãos querem ir para lá também, a boiada vai para cá, o povo vai para lá, é isso que está dando certo. Irmão, o que vai dar certo é qualquer coisa, qualquer coisa que você pôr as tuas mãos, vai dar certo se Deus for contigo. Não é o nicho, não é a época, não é nada disso, irmão. Deus deixou claramente isso escrito através da história de Abraão. Abraão tinha uma palavra de prosperidade, de vida, de bênção. Deus deu tudo para ele. Aí ele saiu da terra e levou Ló com ele. Deus falou que não era para levar ninguém, levou. Aí começou a dar problema. Abraão, na sua sabedoria, tinha tanta convicção que Deus era com ele, que ele deu a opção para Ló. Falou: Ló, nós dois não estamos dando certo, os pastores nossos não estão dando certo, nossos caminhos não são juntos, eu amo você, meu parente, mas chegou a hora da gente caminhar em caminhos diferentes. Eu sei que você está empolgado com a sua prosperidade, Deus te abençoou também por estar comigo, mas eu quero que você escolha o seu caminho, ou para a direita, ou para a direita, ou para a esquerda. Para onde você escolher, eu vou para o outro lado. Porque Abraão tinha convicção que não era a terra, que não era o lugar, que não eram as pessoas, que não era o network, que era Deus com ele, irmão. Aonde ele fosse, Deus ia abençoar. Está entendendo o que eu estou pregando aqui, Quá? Eu estou dizendo, irmão, que a bênção de Deus está sobre o povo de Deus. Você é povo de Deus. Mas se você deixar o diabo ficar colocando coisas na sua cabeça que você não consegue, que você é fracassado, irmão, aquilo que você pensa é aquilo que você é. Isso não é uma palavra de autoajuda, irmão. Isso é Bíblia, isso é convicção de fé. Se você acredita que está doente, você pode não estar. Começa a pensar que você está doente. Começa a mentalizar que você está doente. Fica assistindo doença e não sei o que, é tragédia daqui, é tragédia dali. Daqui a pouco você está doente, irmão. Por quê? Porque a sua mente, se você entender o poder que tem os teus pensamentos, você passaria a pensar coisas que agradam a Deus e que impulsionam o invisível a trabalhar para você. Eu vou falar de novo. Olha só, coisa simples, irmão, coisa simples. Jesus, a ciência explica como que Jesus andou sobre as águas. Você sabia disso? Explica. Era uma coisa impossível. Ninguém nunca tinha feito isso. Você vê no Velho Testamento os caras passando em seco, o mar se abre, é uma coisa doida. Mas andar sobre as águas ninguém tinha feito ainda. Era impossível. Aí Jesus veio andando sobre as águas. Aí os discípulos estão no barco, aquela doideira, você já conhece a história. Todos os discípulos ficaram com medo, falaram: meu Deus, é impossível, só pode ser um fantasma, porque para andar sobre as águas, algo que tem matéria não tem jeito, vai afundar.
Quando Jesus olha e vê que os discípulos estavam apavorados dentro eu também posso. Manda que eu vou. E ele falou, então vem. A Bíblia diz que ele desceu e ele andou sobre as águas. Era impossível até então. Passou a ser possível. Porque ele tinha convicção, ele tinha certeza. Ele estava sobre uma palavra que foi direcionada por Jesus, por um pouco de tempo, ocupou seus pensamentos. Mas ela caiu, ela vagou, irmão. E ele teve convicção, e ele foi andando, e ele andou bastante, porque ele chegou até próximo de Jesus, e a Bíblia diz que ele estava a longa distância. E quando ele chegou perto de Jesus, que ele olhou para as ondas, olhou para um lado, olhou para o outro, e ele teve medo. O medo, ele é o quê? Ele é o contrário da fé, irmão. Ele começou a afundar. Aí Jesus pega, falou, você estava espiritualmente alicerçado na fé, e aí você duvidou. E aí você voltou para o natural, você voltou para o visível, você voltou para o lógico, e ele afundou. E aí Jesus pega ele de volta, aumenta a fé dele um pouquinho para eles voltar para o barco. É ou não é? Eles voltam andando, eu imagino. Voltou andando, entrou dentro do barco. O que eu quero dizer, irmão? O invisível, ele é muito mais real do que o visível. A cura para uma enfermidade, ela é muito mais a vontade de Deus e muito mais verdadeira, muito mais, vamos dizer assim, está muito mais entrelaçado no poder de Deus, na vontade de Deus, nas convicções de Deus, do que a doença, o pecado e aquilo que não presta. As promessas de Deus são boas para a sua vida. Por que você acredita mais na tragédia, mais na coisa ruim, mais no que está dando errado, do que nas coisas boas de Deus? Porque falta fé, irmão. Falta entendimento. Quando Deus chamou você, Ele chamou você para uma mudança de mentalidade. Romanos capítulo 12. Vamos lá, rapidinho. Romanos capítulo 12. Eu não vou alongar aqui não. Romanos capítulo 12. Rapidinho aí. Se tiver na versão NVI. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Padrão desse mundo. Tudo que é padrão, irmão, tudo que é lógico, tudo que é daqui, ele está falando para você não ficar moldado aí. Tem hora que você vai pensar como humano. Amém ou não amém? Você tem que raciocinar logicamente, mas ele está falando para você não ficar moldado, para você não ficar padronizado nisso. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, irmão. Irmão, toda a guerra é aqui, ó. Faz assim na sua cabecinha, assim, ó. Fala, todos os meus problemas nascem aqui. Fala assim, todas as soluções estão aqui. A solução está aqui, irmão. Solução para a obesidade está aqui. A solução para aquele que se sente fraco, que acha que não pode, está aqui, irmão. Está na renovação da sua mente. Amém ou não amém? Tudo que você acreditar com fé, irmão, vai acontecer. Aí não teve um glória a Deus, não teve um amém. Tudo que você crê com fé vai acontecer, irmão. Jesus que falou. Você precisa crer. Só que os nossos pensamentos muitas vezes estão vagando por muitos conceitos que não são a palavra de Deus. Qual que é o objetivo da gente permanecer estudando a palavra, na presença de Deus, entre os irmãos, para edificação mútua? A igreja, esse ajuntamento de gente aqui, ele só é de Deus se for para edificação. Se a igreja reunir desse jeito, todo domingo, não pode até ser a igreja que reúne mais, que aqui nós reúne pouco. Uma igreja que reúne de segunda a domingo. Mas se as nossas reuniões não são para a gente se edificar, não é para construir algo sólido de Deus, a Bíblia diz que é mais maldição. O apóstolo Paulo corrigiu uma igreja dizendo que as reuniões deles faziam mais mal do que bem. Porque eles não se reuniam para fazer aquilo que era de Deus. Esse ajuntamento, irmão, ele só é espiritual se for para construir convicções que nos vão impulsionar a alcançar o potencial da vontade de Deus. Se você veio aqui essa noite, irmão, o objetivo de você estar aqui é isso, é impulsionar a tua fé, porque o justo viverá pela fé. E fé é ter convicção sem duvidar naquilo que Deus disse, e eu estou dizendo para você o que Deus disse para a sua vida. Deus tem pensamentos de paz para você, Ele quer perdoar você, Ele quer perdoar os seus pecados, os seus fracassos, ainda que o diabo está te acusando de algo que você errou lá atrás, Deus está dizendo para você o seguinte: eu tenho pensamento de paz para você, vamos?
ainda que você fracassou, que você quebrou, que você, sabe, se arrebentou, que seu casamento não deu certo, que você se separou, não importa o que aconteceu na sua vida, ainda há fôlego nos teus pulmões, há esperança para você. Deus quer restaurar a sua vida e quer colocar você num alto lugar. Mas se você não acreditar, irmão, ninguém pode fazer isso por você. Sabe por quê, irmão? Fé é uma ferramenta. A Bíblia diz que fé é um dom. Ele deu o dom para você. Essa ferramenta tem que ser prática. A Bíblia chama de piedade, que é o exercício da fé, praticar aquilo que se lê, aquilo que se aprende e aquilo que se acredita. A prática da fé, irmão, não é vir em culto. A prática da fé não é tomar santa ceia. A prática da fé é colocar todas as palavras de Deus no decorrer do seu dia, no decorrer dos seus momentos, até nas coisas mais simples da sua vida, você colocar Deus ali, entender Deus ali, ver Deus ali, compreender o que Deus está atuando naquilo. Irmão, um cristão verdadeiro, ele consegue ver Deus no que dá certo e no que dá errado. Um cristão verdadeiro, ele percebe, até no momento de enfermidade, o que Deus está trabalhando ali. A gente não dá glória nem para o diabo nessas questões, irmão, a gente entende, eu entendo assim, eu tenho essa convicção. Eu nem luto nesse sentido aí, nos meus pensamentos, que o diabo tem alguma coisa a ver com as coisas que estão dando errado. Para mim, irmão, ele é uma ferramenta de Deus para correção, muitas vezes até das nossas vidas. Ele é uma ferramenta de Deus, irmão, que em breve vai ser exterminada. Por quê? Porque a obra é de Deus, você é a obra de Deus. Estou terminando aqui, mas entenda isso aqui. Você é a obra de Deus. Deus está construindo e Ele vai, irmão, cumprir a vontade dEle na sua vida, queira você ou não. Ah, mas se eu não quiser, Jonas também achou que não queria. Deus falou, você vai para pregar em Nínive. Ele falou, mas eu não quero. Até o não querer de Jonas era propósito. Até o não querer. Você já parou para pensar nisso? Porque Jonas falou, eu não vou. Aí ele pegou outra direção. Aí Deus falou, eu queria mesmo um exemplo para minha pregação lá, quando eu vier na terra. Quando eu for Jesus, eu tenho que pregar. Eu preciso de um exemplo, e você vai ser meu exemplo agora. Aí Jonas foi, você conhece a história, caiu lá na água, o peixe veio e crau. 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Eu nunca vi ninguém ser engolido por um bicho vivo, sair vivo desse negócio. Mas 3 dias depois, a Bíblia diz que Jonas foi cuspido ali pelo peixe na praia, e ele saiu e pregou a palavra. Aí lá na frente, Jesus estava precisando de uma pregação. Aí ele falou assim, olha, não vos darei nenhum sinal, senão de Jonas. Que ele, do jeito que ele passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, no vento do peixe, eu passarei e ressuscitarei ao 3º dia, do jeitinho que Jonas fez. Irmão, Deus está em tudo. Deus estava na dureza do coração do faraó. Deus estava na dureza dos irmãos de José. Eu preciso mandar, eu fico pensando, o que Deus estava pensando? Eu preciso mandar José para o Egito. O que eu vou fazer agora? Né? Aí ele deixou o diabo trabalhar. Ele foi lá na cabeça dos irmãos, induziu os irmãos a fazer algo que o diabo pensava que era o plano perfeito. E Deus já estava no propósito de mandar José para lá e construir a história de José naquele lugar. Irmão, nosso Deus, o meu Deus e o teu Deus, nada passa batido, irmão. Ele está no controle de tudo. Tudo, irmão, Deus está no controle de tudo. Observa a história de Deus nos homens de Deus da Bíblia. As coisas dando tudo errado, Deus tinha um propósito. Tudo, irmão, até o traidor, até Judas foi escolhido e designado para aquilo. Aí você fica pensando, irmão, ai, ninguém gosta de mim, ai, porque estão tramando para mim. Meu irmão, entenda, observa o que está acontecendo na sua vida, o contexto. Aí você separa, isso aqui está acontecendo porque eu errei. Aí você muda. Isso aqui está acontecendo, eu não sei a explicação. Não é o diabo, irmão, é Deus. Começa a entender dessa forma, tem essas convicções. Abraça, irmão, as promessas de Deus. Para de pensar o contrário do que a Bíblia está falando ao teu respeito, para que você consiga permanecer e cumprir a vontade de Deus para a sua vida.
Dias de, pastor, mas é tão difícil, dias de luta, Jesus, está na Bíblia. No mundo tereis aflições. Ele não te enganou, não. Aí você está na igreja assim, com aquela cara de limão murcho, contrariado, está tudo dando errado. Meu Deus, Deus não me vê, Deus está te vendo, muito antes de você nascer. Agora você precisa, às vezes, se atentar um pouquinho mais para a palavra de Deus, para os seus olhos se abrir um pouquinho, você conseguir enxergar o que Deus está fazendo. Não é só ir para a igreja, irmão. Paulo gostava da igreja, gostava da palavra de um tanto que ele estava matando a igreja por causa dela. E aí Deus foi e se revelou a ele, revelou a cegueira que ele estava. Foi ou não foi? Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando aqui. Talvez, irmão, minha irmã, você saiu da sua casa hoje desanimado, desencorajado, sabe? Talvez você não viveu esse ano 2025 o melhor ano da sua vida. Talvez espiritualmente, financeiramente, na família. Se prenda ao passado, não, irmão. Se prenda ao que deu errado, não. Sabe por quê? O passado nem existe, ele só é uma memória agora na sua cabeça. Você sabe o que existe agora? Agora esse culto, agora você aí me escutando, agora é real. O amanhã eu não sei, mas esse momento era um momento oportuno para você exercer a sua fé, usar esse instante, esse único momento que você tem aqui, para dizer assim: eu tenho convicção que se eu fizer uma oração, Deus vai operar um milagre. Eu tenho convicção que debaixo dessa palavra do pastor aí, se eu orar, Deus vai fazer. Então, se você tiver essa convicção, se coloca de pé. Feche teus olhos. Diabo não acessa os teus pensamentos, mas ele coloca diante dos teus olhos e dos teus ouvidos muitas coisas para corromper o que você pensa. Seus pensamentos talvez estão sujos, irmão, porque você se alimentou de uma comida suja. Uma mente que é lasciva é porque ela se alimentou da lasciva. Uma mente que ama, que é avarenta, que é orgulhosa, uma mente que é rancorosa, é porque ela se alimentou disso. Ela deu lugar. O que é vencer esse mundo, irmão? É não dar lugar na sua mente. Porque o diabo, ele pode tocar tudo que Deus permitir em volta de você. Mas a sua mente, irmão, quem permite o acesso é você. O que você quer que acesse os seus pensamentos? Se alimenta disso. Eu queria que você nesse momento começasse a orar pedindo para Deus esvaziar os seus pensamentos, limpar os teus pensamentos. Talvez você tenha pensado tanta coisa imoral, tanta coisa suja, tanta coisa desagradável, tanto pensamento de derrota. Sabe, talvez você está tão convicto que acabou, que não tem mais jeito, que essa situação não tem mais jeito. Eu quero dizer para você: tem jeito e agora. Tem jeito e o poder de Deus está aqui para fazer dar jeito. A palavra de Deus está sendo direcionada. Aproveita essa unção agora com fé, sem duvidar, e fala: eu vou viver o melhor tempo da minha vida agora. Deus pode curar a sua enfermidade agora, irmão. Talvez você está feliz. Eu quero dizer, Deus tem mais do que isso para a sua vida. Sabe, a Bíblia, irmão, é a palavra de Deus. Não duvide das promessas de Deus para a sua vida. Talvez alguma coisa aconteceu, um escândalo, não sei. Talvez uma tragédia, talvez um acontecimento que você não esperava, você se frustrou. Talvez era alguma coisa que você queria muito, não deu certo. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Eu tenho caminhos melhores. Você está indo por um caminho, mas eu quero te direcionar para o melhor do que esse que você escolheu. Você tomou uma decisão, mas eu tenho uma decisão melhor para a sua vida. Passe a conhecer o coração de Deus, porque o teu Ele já conhece. Pai, eu oro pela tua igreja, que o teu povo não seja manipulado pelas mentiras de Satanás. Que nesse lugar
ninguém seja enganado pelos pensamentos de fracasso, porque o diabo fracassou, mas a tua igreja não. A tua igreja foi lavada, remida no sangue do Cordeiro, o Cordeiro que venceu, aquele que é vitorioso, aquele que nunca perdeu uma batalha. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja que o Senhor escolheu e salvou. E talvez no pensamento de alguém ou até de Satanás: por que essa pessoa, Deus? Essa pessoa não merece. Eu torno ela merecedora, disse Deus. Eu perdoo os seus pecados, eu lavo a vida dela, eu renovo a vida dela, quantas vezes eu quiser, quantas vezes for preciso, mas eu não desisto daquela ovelha que o Pai me trouxe. Se você é essa ovelha, entende essa palavra, coloca a mão no seu coração e começa a dizer: Deus, governa a minha vida, governa os meus pensamentos, não que eu não esmoreça na fé, mas que a minha fé seja capaz, as minhas convicções sejam capazes de mover o invisível ao meu favor. Que nesse momento você, com essa palavra, vamos usar a fé aqui agora, irmãos, você vai levantar suas mãos e vai apresentar essa causa sua aí diante de Deus. Eu não sei qual é. Você vai ver o milagre, irmão, para você ver que eu sou profeta de Deus e a palavra que eu estou pregando aqui é a verdade. Você vai ver o poder de Deus agir se você colocar fé no que eu estou falando aqui. Com as suas mãos levantadas, você vai apresentar essa causa. Deus vai fazer, irmão, por causa da tua fé. É o teu querer, é a tua convicção, é a tua crença. Você vai começar a ver agora essa causa resolvida agora, para a glória de Deus. E você vai ver o poder de Deus no nome de Jesus agora. Deus, eu uso a tua palavra, a convicção que eu tenho e a fé dos meus irmãos, em unidade, nós declaramos aqui agora, profetizamos a cura, profetizamos o poder de Deus, profetizamos agora, que toda e qualquer obra do mal caia por terra e seja falida agora, mas em nome de Jesus, se for cura, seja curada agora, se for prosperidade, que a porta se abra agora, em nome de Jesus. Receba a presença de Deus sobre a sua vida, e que essa palavra agora seja feita em o nome de Jesus, sobre a sua fé e a sua convicção, e ainda sem nem pensar, sem nem duvidar, já agradeça a Deus e aplauda Jesus bem forte, porque você recebeu. Glória a Deus, bem forte, irmão, é só para quem recebeu. A glória de Deus e o poder de Deus está em atuação na sua vida. Você sai daqui dessa noite com o seu milagre, em nome de Jesus. Você está abençoado, você está vitorioso, você está cheio da graça de Deus, e tudo que você fizer a partir de agora nesse sentido aí, irmão, vai dar certo, porque você creu. Você crê mesmo, irmão? Glória a Deus, maravilha, aleluia. Glória a Deus, irmãos, vamos ficar de pé? Quem foi abençoado aí, irmão? Esse gás, irmão, ele tem que durar a semana inteira, hein? Amém? Ao que você vê que está perdendo o gás, na segunda você vai lá nele de novo, terça-feira você vai nele de novo, quarta de novo, quinta de novo. Amém? Curva sua cabeça mais uma vez. Eu quero abençoar a sua semana. Pai, no nome do Senhor Jesus, diante da sua igreja, nós abençoamos essa semana, Pai. Que o Senhor possa trazer boas notícias, que o Teu Espírito Santo possa conduzir o nosso coração debaixo dessa palavra, Pai. E que no nome do Senhor Jesus, que nossos pensamentos possam estar, Senhor, no alto, possa estar nos Teus propósitos, possa estar na Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão bem alta assim, irmão, que a graça e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Todos digam: estamos encerrados em nome do Senhor Jesus.